Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu estou aqui sempre com muita alegria. Hoje vai ser uma aula bem participativa, vocês vão poder conversar comigo e eu vou estar abordando vários temas ligados à astrologia, à reencarnação, vidas passadas, dentro de uma maneira bem profunda, que é sempre o que você merece que eu compartilhe. A profundidade dentro da astrologia. Se você quiser, pode ter o teu mapa aí astral em mãos, e essa aula, ela é principalmente aqui para que está comigo a Regina, a Fernanda, o José, o Douglas e outras pessoas que vão chegando aqui para nós conversarmos sobre a astrologia e reencarnação. Eu vou estar filmando essa aula, então vou bater uma palma daqui a pouquinho, e aí, a partir daí, eu começo a desenvolver o tema. Então, quando vocês vão entrando, se quiser compartilhar, deixar um comentário, se você quiser também se inscrever no canal, quem está assistindo depois também, se sentir vontade de compartilhar, acaba sendo muito importante para mim, para a ecologia que eu tanto defendo, para os gatos, enfim, para todas essas energias que estão aqui. Regina já está aqui, o Douglas também, está faltando o José e a Fernanda, mas daqui a pouco eles entram. Então, nós vamos começar, inclusive começar com o mapa aqui do Ayrton Senna, que já está aqui em minhas mãos, para nós olharmos os planetas retrógrados dele, Ayrton Senna. Vamos lá, então, para a nossa aula. Deixa as tuas perguntas sempre aqui para mim, tá bom? E quem volta a repetir, quem tiver com o mapa em mãos, você vai aproveitar bem mais mesmo. Então vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz. Quando eu evoco esse mantra Shanti, eu estou evocando uma energia que, de certa forma, se diz que a paz esteja contigo. Eu abro essa aula falando desse mantra Shanti porque nós vamos lidar com um ponto, com o calcanhar de Aquiles do nosso mapa astrológico. Vamos falar de reencarnação, de vidas pretéritas e de situações que eu trago de vida pretérita que nessa existência eu preciso trabalhar, ou melhor, ultrapassar. Então, o astrólogo, quando ele pega o mapa astral e ele começa a olhar o pretérito, começa a olhar os pontos fracos da pessoa que está ali, ele tem que ser muito responsável para não criar um envenenamento mental naquele que o ouve. E ele tem que apresentar soluções também para que aquele indivíduo que está ali na frente de nós, astrólogos, tenha uma vida plena, uma individuação, tenha uma vida mais feliz, mais ecológica e, repito, ultrapasse situações do passado. Tanto é que hoje se fala muito sobre o chamado campo, que é um campo da minha vida, que traz energias de vida passada. Hoje fala-se muito também da constelação familiar, ou a constelação dos nossos pets também, para olhar o que houve no passado e ultrapassar nesse momento. E na astrologia, um dos elementos que fala das questões de vida passada são chamados planetas retrógrados, que nós temos 2 livros. Esse daqui, que é um livro da editora Ágora, do Martin Schumann, um grande astrólogo. Então, planetas retrógrados, astrologia kármica, astrologia reencarnacionista. Esse livro está destruído, porque todo mapa astrológico que eu faço, eu
utilizo mesmo. Inclusive, você vê aqui um monte de coisas escritas, tá vendo que eu complemento algumas situações do que ele coloca. Uso esse livro há muito tempo nas minhas formações em astrologia e fazendo mapa. E tem esse outro da editora Pensamento, Planetas Retrógrados e Reencarnação, do Donald Yost. E por que eu mostro? Porque esse livro do Donald Yost, ele é muito negativo. Ele é muito negativo. Ele vai falar da astrologia no sentido de em outra vida, em Atlântida, eu fiz alguma coisa errada, ou numa outra vida eu participei de uma guerra, ou numa outra vida eu assassinei alguém, ou numa outra existência eu roubei, eu menti, eu traí. Então ele traz um peso muito grande para essa astrologia reencarnacionista. Enquanto que esse outro aqui, ele traz uma visão de ultrapassarmos nossos limites de maneira muito bonita, de maneira muito proveitosa. Ele vai falar dos graus do karma, que é quando eu não tenho consciência, quando eu já sei o que é, ou quando eu já consegui ultrapassar muitas coisas. Então, ele vai ter esse desenho dentro da astrologia reencarnacionista muito positivo. E o que é um planeta retrógrado? Então, eu vou começar aqui com o mapa astrológico do Ayrton Senna, que você vai ver em minhas mãos. Ele tem um planeta retrógrado, o Ayrton Senna, aqui na casa 7. Quando você olha o mapa dele, você vai ver um Rzinho do lado de um planeta. Então, se você for pesquisar o mapa num site, eu recomendo sempre o Sadhana, que é um site mais profissional, mas se você vai tirar o teu mapa em sites gratuitos também, você procure um site bacana, você vai olhar o teu mapa astrológico e vai ver uns R's do lado de alguns planetas. O Sol não tem esse R, nem a Lua. São de Mercúrio para frente. E esse retrógrado não é que o planeta está andando para trás no momento em que eu nasci, não é isso. É que dá a impressão, pela velocidade da Terra, a Terra está indo para um lugar, às vezes um planeta é mais lento, enfim, ou está passando por sobre a Terra, dá a impressão que o planeta está andando para trás. E quando eu nasci, se eu observasse o céu, criancinha, nenê, se eu olhasse para o céu, eu ia falar, uau, o planeta está retroagindo, que é o meu destino, o destino que se cumpriu. O mapa astrológico ele tem duas forças, a força do arbítrio e a força do destino. O arbítrio é Júpiter. No teu mapa astrológico, Júpiter sempre tem facilidades. E Saturno é o destino, aquilo que você não tem como escapar. Tem uma casa astrológica, que é uma área da vida que tem Saturno, então ali o destino é pesado. Tem uma área da vida que você tem Júpiter, que é fácil, ou Sagitário e Capricórnio. Por exemplo, no meu mapa, eu tenho Sagitário na casa de filhos. E filhos, para mim, é uma moleza, uma moleza. Minha filha nunca me deu nenhum tipo de perturbação, de problema. Ela é super amorosa, gentil, séria no que faz, careta em relação a drogas. É uma pessoa que viaja muito, agora vai morar um tempo fora do Brasil, e eu sempre incentivei isso, porque é uma área fácil, a área dos filhos. Ao mesmo tempo, eu tenho Capricórnio na casa do trabalho. Então, é uma área que tudo eu tenho que colocar muita energia. E eu aprendi com o tempo. Aqui eu tenho que persistir. Por exemplo, profissionalmente eu não desisto de nada, eu procuro entregar mais do que me pedem. É uma área que eu me cobro muito. E na minha saúde também. Então, você tem Júpiter e Capricórnio no teu mapa, Sagitário e Capricórnio. No teu mapa, onde você tem Sagitário, é fácil. Então, Ayrton Senna, ele tem Sagitário na casa dos amigos. Amigos, grupos, plano para o futuro, pessoas que vão ajudá-lo. Ele, Ayrton Senna. É uma área moleza. Tem Sagitário ali. Ayrton Senna era de Áries, ascendente Aquário. Áries, ascendente Aquário. Então, amigos é fácil. Na casa da espiritualidade, que é a casa 12, o Ayrton Senna tinha dificuldades. É que nós não sabemos o que se passava na cabeça dele.
Não sabemos. Mas ele tinha, por uma posição aqui que é Capricórnio na casa 12 dentro do mapa astrológico dele, em vida passada ele foi uma pessoa que não ajudou, não serviu, era uma alma egoísta, mesquinha, que não fazia nada para ajudar as pessoas necessitadas. E é muito bonito porque o Ayrton Senna ele cria em vida, se eu não me engano, o Instituto Ayrton Senna, que é onde ele vai fazer algo que ele estava como se fosse uma dívida em vida passada. Então ele vai doar nessa área. É como eu, em vida passada, fui uma pessoa que não trabalhei direito, fui irresponsável, não cumpria com o meu papel, prometia as coisas e não entregava. Eu era uma pessoa que não queria crescer, que não estudava para ser um profissional melhor. Então, desde muito cedo, eu comecei a me cobrar muito isso. Tanto que um dos lemas da minha escola, de todos os meus alunos, é: encante profissionalmente, encante. E seja livre também. Seja livre. Porque eu fui irresponsável no trabalho em outra vida. Irresponsável. E agora eu valorizo muito você ser responsável pelo seu trabalho. Mas o Ayrton Senna, o primeiro ponto que eu olho no mapa dele, que é o ponto mais dificultoso, ele tem um Urano retrógrado na casa do casamento. Então, a área do casamento seria um ponto fraco do Ayrton Senna. Também não conheço direito a vida dele, mas aparentemente provavelmente ele nunca teve intimidade com uma pessoa, para valer mesmo, um relacionamento muito para valer. Provavelmente ele não mergulhou num relacionamento onde as pessoas eram vulneráveis uma com a outra. E ele, em vida passada, por ter Urano é o planeta das amizades. Urano retrógrado na casa dos amigos. Então, provavelmente, em vida passada, ele foi uma pessoa que não foi amigo no casamento. Perdão, Urano retrógrado na casa do casamento. Urano, amizade, casa 7, aqui do Ayrton Senna. Aqui a imagem ao contrário. Casa 7, casamento. Então, ele não foi amigo, não teve intimidade, não foi vulnerável, não se entregou dentro do relacionamento afetivo. E é o ponto mais dificultoso do mapa do Ayrton Senna, a casa do casamento. Inclusive, vou pedir para você anotar aqui para mim, deixar aqui escrito, se ele teve algum casamento, se ele aprofundou essa relação, ou não. É o ponto dificultoso. Como, por exemplo, um Urano ou um Saturno retrógrado na casa 10 vai representar uma dificuldade de subir profissionalmente. No caso do Ayrton Senna, ele tem Escorpião na casa 10, que é a subida profissional, o crescimento profissional, e nessa casa 10 ele vai, é estranho falar isso, né? Morrer trabalhando ou se transformar muito no trabalho, morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer. O trabalho dele representa um certo risco de vida, porque ele tem Escorpião na casa 10, que é dessas questões das ambições. Então, o retrógrado, assim, a grosso modo, eu já vou até estar preparando alguns outros mapas aqui, começar com o mapa do Silvio Santos, né, que a gente olha e fala assim: o Silvio Santos não tem karma nenhum. Mas o Silvio Santos, ele tem o mesmo aspecto kármico que o Ayrton Senna. Urano retrógrado na casa do casamento. E ele tem Áries na casa do casamento, o Silvio Santos. Ele é ascendente. Não, ele tem Peixes na casa do casamento, o Silvio Santos. Então, em vida passada, ele não foi amigo, não foi vulnerável, não se entregou no casamento. Ele foi casado sempre com a mesma, né, companheira. Então, eu não sei se é um relacionamento legal ou se não é. Eu sou muito da música do Raul Seixas, Medo da Chuva. Eu tenho muito uma visão que é particular minha, uma visão de que
nós devemos amar várias pessoas na vida. Não sei se você já viu essa música Medo da Chuva, que o Raul Seixas fala: "Quando eu jurei meu amor na hora do casamento, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém é feliz tendo amado uma vez". Então, não sei o que passa na cabeça do Silvio Santos, se ele teve essa se ele amou outras pessoas, se ele não viveu outros relacionamentos que ele gostaria, mas há um ponto fraco aqui, igualzinho do mapa do Ayrton Senna. Só que o Ayrton Senna, vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo para mim, se ele foi casado, se não foi. Eu lembro que ele teve um relacionamento com a Xuxa, outro com a Adriane Galisteu e outro com outra moça, agora não lembro o nome, Magda Godofre, acha? Mas ele não consigo me lembrar dele ter intimidade com alguém, dele mergulhar nesse relacionamento. Então, quando nós falamos de casa astrológica, de mapa astrológico, nós temos as casas astrológicas. Por exemplo, quando alguém encomenda um mapa astral comigo, eu sempre vou escolher uma casa astrológica, para falar do karma ali. Eu gosto sempre de definir assim, naquela casa está o seu ponto mais dificultoso. Mais dificultoso. O meu seria no casamento também. O do Ayrton Senna no casamento. Estão me falando aqui que ele não foi casado, ajude. Então, ele não experimentou isso. Então, dentro da visão da astrologia reencarnacionista, ele vai pular para outra existência, ele vai pular para outra vida com esse karma a ser realizado, essa situação do casamento. Se o Silvio Santos não amou adequadamente, ele vai também ter essa dificuldade que vai ser jogada para um outro momento. E eu achei também, na minha vida, num certo momento, eu acreditei que também eu nunca ia realizar a casa 7, que é do casamento. Eu realizei só com mais de 50 anos que eu consegui lidar com essa casa. Então, eu quero mostrar aqui para você uma situação bem interessante também. Então, as casas astrológicas, você pode ter um karma, algo para aprender, para vivenciar, para ultrapassar, na casa do ser, que é o teu ascendente, que é a casa 1, na casa do dinheiro, que é a 2, na 3, que é a comunicação, irmãos, parentes próximos, na 4, que é a casa da família, e às vezes você lida bem com isso. Eu estava falando agora há pouco com o José, um amigo que faz formação comigo de astrologia, ele tem um Netuno retrógrado na casa 4. Então, podia ter muito sofrimento na infância, ou pais que usavam drogas, ou que tinham uma espiritualidade meio atrapalhada, mas ele não nota muito isso, não notou. Então, ele vai acabar lidando, é um karma mais passageiro, mais de infância, de inconsciente, que é a casa 4. A casa 5 é filhos e namoro. A 6 é trabalho e saúde. A 7, que eu estou falando bastante, é casamento. A casa 8 é sexualidade e transformações. A 9 é o estrangeiro, é os estudos superiores. A 10 é a casa das ambições. A 11, dos amigos. E a 12, da espiritualidade. É claro que não é só isso. Cada casa é muita coisa. Mas vamos olhar o mapa do Pelé. E é interessante olhar, está aqui nas minhas mãos esse mapa. O Pelé, o karma dele, o que ele teria que ter ultrapassado é com filhos. É o calcanhar de Aquiles. O Pelé é super feliz. Casa 10, deixa eu ver a casa 10 dele. Casa 10 em Gêmeos, né? O Pelé era ascendente virgem. Libra, ascendente virgem. Então, o Pelé, Sol na casa 2 do Pelé, aonde tem o Sol no nosso mapa, esse Sol representa aonde eu tenho um karma mais positivo. E o Sol no teu mapa, é a parte mais importante do teu mapa. O Sol do Pelé está na casa 2, que é a casa do dinheiro.
O sol ilumina. No teu mapa, onde está o teu sol, ele vai iluminar aquela casa. Ele traz bênçãos para aquela casa. Se é casa 7 é do casamento, se é casa 10 é dos ideais de vida, se é casa 11 cheio de amigos. O Pelé ele tem o sol na 12, então é muito dinheiro, muita fartura. A posição do sol é uma posição legal aqui, o sol não faz nenhum aspecto negativo, muito pelo contrário, no mapa do Pelé, mas o karma dele está na casa 5. Então, se o Pelé tivesse vivo e tivesse feito uma consulta de mapa comigo, eu já fiz o mapa da Xuxa até. Fiz o mapa do monte de artistas aí, porque na época que eu atendia mais com previsões, assim, vários vieram estar comigo. A Xuxa nunca esteve comigo. Ela só encomendou e o mapa foi. Isso faz uns 20 e poucos anos, assim, foi a editora Globo que encomendou para ela. Mas se o Pelé tivesse comigo, eu ia falar: Edson Arantes do Nascimento, você precisa lidar bem com teus filhos, porque a chance de você falhar vai ser muito grande. Ele tem Saturno na casa dos filhos, Saturno, e o planeta, perdão, ele tem Capricórnio na casa dos filhos, o Pelé está aqui, onde que tá? Tá aqui, Capricórnio na casa dos filhos, mas o regente de Capricórnio é Saturno que está retrógrado, tá com esse Rzinho, que eu falei para você que você tem que ver isso no teu mapa. Você tem que saber onde está. E o que acontece? O Pelé, em vida passada, ele não foi responsável por filhos. Há pouco tempo atrás, numa das aulas que eu dei de astrologia, me pediram para interpretar o mapa do Pelé. E aí eu comprei um livro escrito pela filha do Pelé, aquele que ele não reconheceu, que ele demorou para fazer o DNA, que depois ele não reconheceu, que ela não teve o amor dele, depois ela morreu de câncer. Não creio que seja por isso, não tenho os dados dela. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, mas creio que não. Eu tenho uma visão muito otimista dessa visão kármica. Mas ela escreve o livro, eu li o livro que ela escreveu, não sei se é verdade aquilo, é a visão dela, mas que ele Pelé nunca a cumprimentou, nunca a acolheu, nunca quis saber dela. A Sandra, né? Eu tenho aqui uma assessora que a Jude está aqui me ajudando, a Sandra. Putz, o Pelé falhou bem aí com filhos. Depois, um outro filho dele, que era o Edinho, teve um jogador de futebol aqui da Baixada, acho que era um goleiro. Aliás, hoje eu estou com a camisa da Holanda, do time da Holanda. Acho tão bonito esse laranja, esse preto, ficar bonito para você aqui, dentro do possível, né? E esse Edinho, enfim, usou droga, se perdeu em tudo isso. Então, Saturno retrógrado, casa 5 do Pelé em Capricórnio. Ele tem outra situação kármica aqui também, deixa eu ver o que é. Ele tem Júpiter retrógrado. Júpiter no mapa, como eu falei para você, é as bênçãos. É todo tipo de bênção, Júpiter retrógrado. Júpiter no teu mapa sempre é a facilidade. Mas vamos imaginar que você tenha Júpiter retrógrado. No meu caso, eu tenho esse Júpiter retrógrado. Então, tudo na nossa vida, nada cai do céu. Eu acho absurdo a gente falar assim, nada cai do céu, porque tem muitas coisas que caem em cima de nós. Que a grande visão, a grande diferença entre karma e a graça. Então, na visão da astrologia kármica, da Índia, do espiritismo também, tudo que eu recebo de bom é o meu karma. É um karma positivo. Já na visão da cristã, o que eu recebo de bom é uma graça. Eu recebo por receber. É um presente de Deus, o Deus monoteísta, um presente de Deus. Então, é uma graça que eu recebo. O astrólogo é muito legal, a astrologia, né? Por isso que você tem que estudar, você tem que se dedicar. A astrologia é fascinante. O astrólogo, ele entende que tem muitos mapas que têm essa graça, que tudo vem muito fácil, que as coisas caem na tua cabeça, do nada.
Ele tem essa visão cristã da graça de Deus, que não adianta ficar pedindo, que não adianta pagar dízimo, que isso é Velho Testamento, né? Ultrapassadíssimo isso. Que não adianta fazer rituais, colocar coisa em cima do altar, sacrificar animais, como se fazia, porque tudo que vem de Deus é graça, não é merecimento, porque a graça acolhe até quem não merece, digamos assim. Já a visão espírita, hinduísta, budista, existe o karma, astrologia, que você merece ou não. Só que quando você interpreta o mapa, onde tem Júpiter no teu mapa, é a graça. Vê que casa que está Júpiter no teu mapa, em que área que está Júpiter no teu mapa. Naquela casa, né, são 12 casas, naquela casa onde está Júpiter, aquilo vem fácil para você, muito fácil. Já a casa aonde tem Saturno é onde está o karma. Então, olha que bonita a astrologia. Ela reconhece que você tem a graça em algumas áreas do mapa, tudo vem muito fácil, e tem a área onde vem tudo muito difícil. Muito difícil. E o que acontece? No caso do Pelé, ele tem Júpiter retrógrado. Então, as coisas para o Pelé sempre são difíceis. Você fala, mas como assim? Ele teve esse dom de jogar futebol, esse dom de não sei o quê. Foi muito reconhecido, mas interiormente, será que ele era feliz, o Pelé? Interiormente? Porque o Júpiter, você pode ser a pessoa. Tem um livro lá dos anos 80 que chamava Pobre Homem Rico. Pobre Homem Rico. Porque se você é muito rico, é mesquinho, avarento, você nunca vai ser feliz, nunca. Porque a alegria está no dar, está no servir, está no repartir. Então, no caso do Pelé, ele tem esse Júpiter retrógrado, tudo vem com muita força. E o Júpiter retrógrado dele, ele está na casa do sexo. Também não sabemos como era a sexualidade do Pelé, mas ele pode ter ferido muita gente com relação à sexualidade dele. Então, o karma está na sexualidade e o karma está principalmente no filho, na questão dos filhos. Sexualidade está bem forte aqui. Espero que ele tenha sido honesto na sexualidade, não tenha prometido coisas impossíveis, tenha feito as coisas bacanas, né? Ele tem um mapa, falando um pouco dele, lindo para jogar futebol, porque ele tem Vênus na casa 1. Casa 1 é o corpo. Ele tem Vênus. Vênus é a arte. Ele é a arte. Então, e ele tem Marte na casa 1 e Netuno. Marte, então, o corpo dele tinha uma garra, uma força. Eu vi ele jogar uma vez só. E ele tem Netuno, que é o dom, a bênção de lidar bem com o corpo. Ele falava que ele jogava bem porque era uma bênção, era uma graça também, divina. E todo libriano joga bem futebol. Por incrível que pareça, isso é uma coisa minha antiga, eu jogava futebol também, depois eu fui para as artes marciais, mas eu cheguei a ser convidado para jogar no Bahia. Jogar no Bahia, que era um time de número 2, né, que era lateral direito. Porque eu sou de Libra, mas eu nunca achei graça em jogar futebol, assim, não consegui entender porque as pessoas levavam tão a sério. Mas o Pelé era de Libra, o Zico era. Não, o Zico era de Touro, que também é regido por Vênus, que é a mesma coisa que Libra. Tem aquele Falcão, número 5, né, que era de Libra, o Careca, que era o número 9, o cara jogava na frente. Todos são librianos. Você vai ver muito Libra, que é a coisa da arte, né? São as pessoas que jogam futebol mais para o ataque, não para ficar defendendo. E aí o Pelé, então, ele traz esse karma na casa dos filhos. Vamos pegar um outro mapa aqui, falei do Silvio Santos, deixa eu ver algum que você conheça aqui. Chico Buarque, Jung, que é o psicólogo, Paulo Coelho. Paulo Coelho teve muito problema com drogas, família opressora, repressora, os pais internaram ele, inclusive, durante um tempo. Paulo Coelho teve problema com a ditadura,
Foi preso. Eu não conheço o Paulo Coelho. Agora eu vou olhar o mapa dele. Não conheço o mapa dele, do Paulo Coelho. Então, vamos ver aqui. Ele tem o Sol entre a casa 3 e 4, então ele é um baita escritor, o Paulo Coelho, baita escritor. E ele tem o chamado estélio no mapa, que é quando um monte de planetas fica só numa casa, que é a casa 3, que é a casa, inclusive, da mente do Paulo Coelho. Então, é como se o destino dele fosse viver a casa 3. Está tudo aqui na casa 3 dele. Tudo aqui na casa 3. E essa casa 3, então, ele vai ter a mente super inquieta e o karma dele, Saturno, está na casa 3 e está na casa 9 também, 8, 9. Casa 9 é dos estudos superiores, casa 9. Ele tem Capricórnio na casa 9. Então, por exemplo, ele não fez faculdade, o Paulo Coelho, não fez, que a casa 9 é faculdade. Ele deve ter brigado muito com as religiões, porque casa 9 são as religiões, e muito com a justiça, porque a casa 9 é a casa da justiça. É aquelas pessoas que, se a tua casa 9 não está legal, e a minha tem o Áries na casa 9, onde você tem Áries no mapa, você briga com as coisas. Onde você tem Áries, você briga. Você tem Áries na casa do casamento, você briga no casamento. Você tem Áries na casa do dinheiro, você briga com o dinheiro. Você tem Áries na casa de filhos, você briga com filhos. Áries e Marte. Ele tem Áries na casa da justiça. Perdão, ele tem Capricórnio na casa da justiça. O karma dele está ali. Então, foi preso, foi processado. Ele não acredita nessas leis que os deputados, vereadores fazem, assim como eu também não acredito nessas leis. Acho as leis mundiais, e a do Brasil também, tudo vingativa, não resolve nada. Muito dinheiro envolvido e cada ano que passa vai piorando. Quanto mais leis, mais pior as coisas. E ele teve problema com essas leis, que não foram justas com ele. E o karma dele está ali na família, né, que eu falei, porque a casa 3, onde está o Saturno dele, do Paulo Coelho, é a casa da família e da infância também. Não sei nem se as leis são capitalistas, são punitivas, é crime e castigo. O tempo inteiro quem eu vou punir, quem eu vou fazer, quem eu vou devolver, a coisa da vingança, né? Então, espera acontecer um crime para depois querer se vingar o tempo todo. Então, essas são as leis, porque quem faz é deputado, né? Senador, vereador, eles que são os legisladores, né? São pessoas que não têm coração, na minha opinião, que não têm alma, a maioria. São pessoas cruéis, mesquinhas, pessoas doentes, psicologicamente doentes. Então, o Paulo Coelho vai ter problema com esse mundo, e assim como eu também não gosto, tenho horror a esse mundo. Mundo de CPF, RG, ir no cartório e tirar certidão disso, daquilo, tudo pede um número para nós. Nós viramos números, não mais pessoas. Então, o karma dele está aí, ele vai brigar muito com isso nas músicas. Ele propõe uma sociedade alternativa ao Paulo Coelho, que é o que eu acredito, uma sociedade onde faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, faça com amor, e o Paulo Coelho, ele vai, então, ter esse problema na casa 9 e na casa 3. Casa 9, para as pessoas que estudam astrologia aqui comigo, o José, o Douglas, a Regina, a Fernanda, casa 9, leis, religião e estudo superior. Então, se você tem uma casa 9 dificultosa, você não vai conseguir se realizar nos estudos superiores. Então, talvez você não vá fazer uma faculdade, mas você pode fazer uma Humane Amor. Estudar comigo na Humane Amor, que eu não trago os valores do MEC, das universidades para a minha escola. A escola tem uma outra visão de educação diferente, tem faculdades maravilhosas, enfim. E aqui um outro mapa, eu não sei se você conhece, que é o mapa da Janis Joplin. Nossa, Janis Joplin, todo o karma dela está ligado à parte espiritual e ao vício. Então, nota, o Pelé, a questão kármica dele é com filhos. Ele está repetindo essa problemática com filhos. Quem sou eu para julgar? Talvez a história dele seja completamente diferente.
Mas em vida passada, o Pelé não foi responsável pelos filhos. Não assumiu o que tinha que ser assumido com filhos, em vida passada. E hoje, e dá a impressão que foi a mesma coisa. A Janis Joplin tem todo um aspecto kármico, nosso mapa dela é bem pesado mesmo. A Janis Joplin tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas retrógrados. Eu nunca tinha visto o mapa da Janis Joplin assim, só os retrógrados. 6. Então, eu vou beber um pouco d'água, vou responder perguntas e vou falar do mapa da Janis Joplin. Então, se o José estiver aí, o Douglas, a Regina, a Fernanda, a Ju, manda perguntas aí para mim que eu quero responder. E a gente está olhando esses mapas e pensando sobre nós mesmos, não é? Deixa as perguntas aqui. Rocha, Mel. Sim, o retrógrado representa um karma, representa algo que tem que ser ultrapassado. Deixa eu pegar um papel aqui. Representa algo que tem que ser vencido mesmo. Que tem que ser vencido. Tá? Gratidão, Regina. Você é sempre muito gentil comigo. Então, façam perguntas para mim. Vocês estão com o mapa de vocês aí em mãos, quem está aqui comigo? Então, é isso que eu estou falando mais ou menos, Ju, de como amenizar os karmas, né? Se um dia você quiser fazer mapa astral comigo, lá eu aprofundo esse assunto. E se vocês quiserem fazer um curso de astrologia comigo, então, uau, aí você vai estudar isso melhor ainda, porque não é uma coisa assim, da Jude, como amenizar o meu karma? A gente precisa olhar o mapa. Karma onde? Em que casa? Então, da Janis Joplin, ela usou muita droga, fez muitas porcarias, infelizmente, na vida. Então, ela vai amenizar como? Ela vai amenizar se ela fosse careta. Então, quando eu fiz o teu mapa, Jude, onde que eu falei que estava o teu karma? Fala para mim. Porque tem uma hora que eu chego e falo no fim, olha, lá no final da interpretação, o teu mapa tem o karma em tal casa. Você não lembra isso? Vê aí para mim. Vê aí para mim que eu ajudo vocês. Deixa eu pôr aqui. Eu coloquei hoje um post no Instagram, quando vocês vão fazendo pergunta, falando que eu conheço o Hélio Couto, porque tanta gente me pergunta se eu conheço o Hélio Couto, e eu tive um programa na rádio TV Grande Diário do ABC, que era eu e o Hélio Couto juntos, e a Beth Frati. Então, eu fiz vários programas com o Hélio Couto. Não só conheço, como me considero amigo dele. É um cara queridíssimo, queridíssimo o Hélio Couto, mas nosso trabalho é completamente diferente. O Hélio Couto é o cara da mente, cara de uma visão mental, da intelectualidade. Ele é incrível. Eu sou o cara do corpo. É que quem me conhece aqui acha que eu sou um cara que só fico falando. Mas se você for na minha escola, eu vou dançar, eu dou aula, sou formado em yoga, eu dirijo grupos de terapias corporais, um dos poucos que ainda existe. Eu dirijo. O Cabelo está aqui, sim, amigão do Hélio Couto. Mas, Cabelo, olha eu e o Hélio Couto a diferença. Hélio Couto é casado, certinho, eu tenho liberdade absoluta em relacionamento. Hélio Couto acredita muito no desenvolvimento da mente, eu acredito muito no desenvolvimento do nosso bicho, da nossa intuição. E a gente se dá super bem. Quando a gente fazia o programa junto, eu falava, Hélio Couto, essas roupas que se usa, esses paletó cinza, que parece paletó de Brasília, né? Aquele monte de deputado, tudo com paletó cinza. Mas tirando o paletó dele, ele é queridíssimo, um cara de um conhecimento extraordinário. E ele é uma pessoa, um dos pioneiros da programação neurolinguística no Brasil. Muitos anos eu e ele sentadinhos juntos, eu brincando com a roupa dele, e ele falando: Otávio, você usa saia? Porque eu gosto muito de usar kilt no calor, que é aquelas saias escocesas, e também uso muito hábito budista, que é meio leve, não é? A Mel fala que tem 5 retrógrados, mas não é Janis Joplin,
É bem complicado. Letícia, nodos lunares eu vou falar um outro dia. Hoje não dá para mim falar sobre isso. Não teria como eu falar sobre isso, porque eu acabaria falando de forma superficial, né? Se é para falar, vamos falar direito. Cabelo, gratidão, que já fez vários cursos comigo, né? Então, vamos continuar aqui nos planetas retrógrados e eu vou falando um pouco sobre as perguntas, né? Mercúrio retrógrado na casa 4, então é com relação à família, né? De uma comunicação que não foi muito adequada em família. Saturno na casa 10, eu já falei, né? Que é o. Tinha alguém que tinha Saturno, que demora para saber o que quer da vida, pode dar problemas com os pais também, mas precisaria ver isso como um todo, não é? Nossa, você tem 6 retrógrado também, Valesca, então é um baita desafio. Vamos falar sobre isso, vamos começar a falar sobre isso também, sobre os retrógrados. Tem gente aqui comigo que está fazendo curso também. Hoje eu tive problemas lá no YouTube, eu trouxe meus alunos aqui para o YouTube, eles estão aqui comigo, fico muito feliz. E quem está me assistindo no YouTube, se quiser pôr um like ali, me ajuda bastante. Há 2 anos atrás eu perdi o meu Instagram, perdi meu site, perdi meu Facebook, por questões de sociedade, né? E aí hoje as pessoas estão começando a me encontrar e eu fico feliz de você estar aqui. Então vamos lá, eu vou responder tudo isso que está vindo aqui. Tá um vento aqui, vamos ver se eu tiro esse som. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos agora para a segunda parte dessa aula falando de planetas retrógrados. Normalmente, nós temos 2 planetas retrógrados. E eu vou falar para ti, pessoas que não têm dificuldades no mapa, que não têm dificuldades, são pessoas que, se não souberem amadurecer, que não tem planeta retrógrado, Saturno numa situação meio delicada, ou signos interceptados, que é algo que eu não vou falar aqui, são pessoas que podem ter baixa profundidade psicológica. Baixa profundidade psicológica. O que significa isso? Tudo é tão fácil, que essa pessoa fica meio boba, de tanta facilidade. Às vezes a gente precisa passar por algumas dificuldades. Por exemplo, eu trabalhei no Unibanco. Eu era um péssimo profissional, irresponsável, fazia as coisas de qualquer jeito, eu só queria ter o meu salário quando eu trabalhava no Unibanco. Eu fui trabalhar lá, a primeira coisa que eu perguntei é quais são os meus direitos. Vou ter férias, vou ter 13º, naquela época tinha um negócio chamado ticket alimentação, estava começando. Eu só queria saber de tudo isso, o que é legal tudo isso, mas eu não queria saber de ser um bom profissional. Eu era um péssimo profissional no Unibanco. Hoje eu lido, hoje me incomoda muito pessoas que não encantam na profissão, que são ruins mesmo, que são irresponsáveis, porque eu tenho esse potencial de ser, porque vida passada eu fui planeta retrógrado na casa 6. Se você tem planeta retrógrado na casa 6, ou Saturno ali, você foi péssima em outra vida, péssima. Depois eu fui para Votorantim, eu fui pior ainda. Eu era um funcionário medonho, irresponsável, tudo que eu fiz em vida passada. Depois eu comecei a atender com massagem, eu mal me formei em massagem, era 1 ano de formação. Fiz 1 ano, já comecei a atender. Minha massagem era horrível, eu era um terapeuta de 5ª categoria, medíocre. E aí o Armando Austrégésilo, que foi meu mestre de terapias, começou a me exigir muito, o De Rose do yoga. E eu comecei a me melhorar como profissional. Isso é ultrapassar o karma. O meu karma está no trabalho. Sabe? E eu nunca estou contente com o que eu faço. Eu sempre quero fazer melhor. Eu tenho 60 anos de idade hoje, eu estou sempre aprendendo, enfim. Então, o que acontece aqui? Nota isso que eu vou falar. O retrógrado, você tem que ir de encontro a ele e melhorar aquela casa que ele está. Olha no teu mapa. 2, se você só tem facilidade, você nunca vai crescer. Por exemplo, uma pessoa
que é uma das pessoas mais desprezíveis que eu já vi na minha vida, que eu já vi. Isso é só uma opinião. É uma pessoa que eu abomino essa pessoa, chama Collor de Mello. Collor de Mello. Parece que ele foi agora acusado de um monte de coisa, enfim. Esse cara, ele roubou dinheiro de um monte de gente no Brasil. Um monte de gente. E ele era totalmente egóico. Ele era leão, ascendente leão, mas você pode ser leão sem parar no ego. Collor de Mello. E o mapa dele é facílimo. Facílimo. O mapa dele é uma graça que ele não soube aproveitar. Olha que eu já vi mapa fácil. Mas do Collor de Mello, e quando eu tive contato com essa pessoa, que eu peguei a época do plano Collor, era uma pessoa desprezível para mim. A alma dele é de um iluminado, ele tem um Buda dentro dele, consciência crística, ok. Mas o caminho que ele tomou eu desprezo completamente. Ele tirou dinheiro de muita gente. É que não existe justiça em terras tupiniquins, senão isso seria devolvido para o tempo, enfim. Então, não pense em mapa muito fácil. Por exemplo, tem quem que tem 6 planetas retrógrados? A Janis Joplin. Minha mãe tem 5 planetas retrógrados. A vida dela sempre foi muito difícil, mas até um certo ponto ela soube lidar com isso. Até um certo ponto ela enfrentou essas dificuldades da vida e conseguiu ultrapassar. A Janis Joplin, o karma dela está principalmente na casa. Janis Joplin, vai pesquisar depois, é uma cantora que usou muita droga e ela tem aqui um estélio na casa 12 do mapa dela. Estélio é quando fica tudo numa casa, então a tua missão é muito num lugar só no mapa. Por exemplo, a Janis Joplin, seria legal ela ter filho, porque ela tem planetas na casa dos filhos, na casa 5. Tem pessoas que não têm essa missão de ter filho, ou não precisa ter muito amigo, ou não precisa viajar para fora do Brasil. Outro dia vi o Laércio Fonseca falando que nunca viajou para fora do Brasil, um outro amigo, porque os ETs impedem ele de ir para fora do país, enfim, fora do Brasil, na visão dele. Então, a Janis Joplin, ela falhou com Mercúrio retrógrado. Mercúrio, como a Vivi, tem também, eu não me comuniquei, eu menti, eu não pensava direito, eu não organizava as ideias, que é o Mercúrio retrógrado no mapa. A gente sempre tem que olhar o Mercúrio retrógrado no mapa. Quando você ouve assim falar Mercúrio no céu está retrógrado, os horoscopistas começam a falar sobre isso, Mercúrio agora vai ficar retrógrado, isso é tudo bobagem, isso não faz nada com a gente, nada. Mercúrio retrógrado passa voando. Não é como um trânsito do nosso mapa, que é uma astrologia de previsão, que você tem que aos poucos ir lidando com uma situação. Ou quando você tem Mercúrio retrógrado no teu mapa, como a Janis Joplin, aos poucos você vai aprendendo, você tem a vida toda a se comunicar, enfim. Mas a Janis Joplin tem Mercúrio retrógrado na casa 12. O que é a casa 12? É das prisões, é das drogas, é dos amores platônicos, das pessoas que deliram, que fantasiam, que tem um monte tem muitos espiritualistas assim, infelizmente, que vivem um monte de delírios. E tem muita gente que também delira e acredita nas bobagens que alguns falam. Então, casa 12 é uma casa que você se perde nela. Se você tem planetas aqui, presta atenção. E se você tem o Sol na 12, a chance de você usar droga é muito grande. Só que a casa 12 também, ela é a casa de ajudar os outros, da mediunidade, de um serviço social, tipo Silvio Lancelotti, Dom Paulo Evaristo Armes, Hilda Armes, ou do Flávio José Pelé, que é um amigo, hoje ele é da reserva, general do Exército, foi lá para o Haiti, viveu a vida inteira no Haiti, que o Brasil ajudou muito no Haiti. Essa ajuda do Brasil no Haiti é casa 12. Teve a guerra civil, depois teve terremoto. A casa 12 no teu mapa, quando ela é importante, ou você cresce ou você se afunda de vez. Ou você vai lá para cima na casa 12 ou você despenca de vez. É uma escolha tua. Então, olha no teu mapa se tem o Sol na 12.
Aonde tem o Sol no teu mapa é a casa mais importante. Ele está num signo, o signo é dentro de você. Eu tenho Libra na casa, dentro eu sou Libra, e no meu mapa o Sol está na 2, que é a casa mais importante, que no meu mapa tem relação com conhecimento. Por isso que eu leio tanto. E o mapa da Janis Joplin tem 6 retrógrados, nem eu, é difícil pegar um mapa assim, né? Então tudo para ela é difícil. Ora, tem Júpiter na casa dos filhos, então retrógrado. Então, provavelmente, em outra vida, ela não foi responsável por filhos. Ela tem Plutão retrógrado na casa do trabalho, então, provavelmente, ela foi irresponsável no trabalho. E tem Urano e Saturno na casa 3, né, da voz, por isso desse vozeirão da Janis Joplin, uma coisa maravilhosa, incrível. Netuno retrógrado na casa do casamento também. Então, como a Ayrton Senna também, provavelmente ela não foi casada, porque quando nós temos um retrógrado, nós temos medo daquela casa. Nós ficamos meio distantes daquela casa. Falo, não quero mexer com isso, não é legal, porque é um desafio do nosso mapa. Então, atenção, mapas muito fáceis. Por exemplo, a Helena, uma amiga, ela falou, eu tenho Saturno retrógrado na casa 2. Vai ter uma luta para ter dinheiro, tem que pôr responsabilidade, tem que insistir. Não deu certo uma coisa, tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque essa é a natureza do retrógrado. Você vai para frente, ele recua depois, porque está retrógrado, né? Ele está voltando. Você põe uma energia para frente, ela te puxa de volta. Você põe para frente, ela te puxa de volta. Para frente, traz, para frente, traz, para frente, traz. Então, você tem que insistir. Se você tem Saturno retrógrado na casa 2. Agora vamos ver um outro mapa aqui. O mapa está meio destruído porque caiu água do Cazuza. Cazuza que eu tive a oportunidade de dançar com ele no Madame Satã, que era uma boate lá em São Paulo, uma danceteria, né? Dancei com ele e com o João Gordo na mesma pista. Então, primeiro, o Cazuza tem Júpiter retrógrado também, em Libra. Libra é a casa do amor. Libra é a casa do amor. Então, Júpiter, lembra, o Júpiter, quando não está retrógrado, são as facilidades, são as graças que a gente tem. No caso da Janis Joplin, ela teria que lutar para conseguir qualquer coisa. Júpiter retrógrado em Libra, Libra é o amor. Então, ele teria que pôr muita energia no amor. E os relacionamentos afetivos do Cazuza eram muito caóticos, muito caóticos. Além do que, o Cazuza tem Gêmeos na casa do casamento. Então, se ele casasse com alguém ou tivesse um relacionamento com energia de casamento, teria que ser muito livre, muito livre. E o Cazuza era ascendente Sagitário, então o mantra dele era liberdade. Liberdade. O Cazuza, vamos ver, ele tem quantos retrógrados? 1, 2, 3, 4 retrógrados. Normalmente as pessoas vão ter 2 ou 3, 4 já tem demais. Então é muito sofrimento, né? Ficou muito doente. Vamos olhar aqui, Urano retrógrado na casa 9. Casa 9 é dos estudos, da religião. Ele não, creio que não fez também curso superior, Cazuza. Religião, ele devia brigar com elas, não sei ao certo isso. Ele tem Plutão retrógrado na casa 10. Casa 10 são os ideais de vida, então provavelmente ele demorou muito para saber o que ele queria da vida. E não sei se ele sentiu que soube. Ele tem também, qual que é o outro retrógrado aqui? Netuno retrógrado na casa 12. Igual da Janis Joplin, casa 12 é das drogas. Então ele tem Netuno retrógrado ali, mostra que em vida pretérita ele se afundou em drogas, em ilusões, em fantasias, em amores platônicos, meio exagerado, né? Jogado a teus pés, eu sou mesmo exagerado, que é uma forma de amar muito exagerada. Apesar que ele falou que fez essa música mais como uma crítica às pessoas que amavam assim, de forma exagerada.
de forma muito complicada. Vamos ver um outro mapa aqui do meu mestre Osho. Para quem nunca viu eu interpretando o mapa do Osho. Não, antes eu vou mostrar um outro mapa. Mapa pesadíssimo, pesadíssimo. O Brasil teve um presidente com mapa igual a esse, já é passado. Não vou dizer quem é, mas um mapa terrível. Adolf Hitler. Aqui está o mapa dele, um mapa difícil de interpretar, porque, lógico, você fica caçando coisas ruins no mapa do Hitler. Fica indo atrás disso. O astrólogo tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, o Hitler, ele seria uma pessoa muito legal para a mulher dele. Eu tenho a impressão que a mulher dele gostava muito dele, porque ele tem um mapa bem legal para casamento, o Hitler. Sol na casa 7, Vênus na casa 7, e Marte também, Mercúrio na casa 7. Mas o Vênus dele está retrógrado. Não, tem sentido. Tem sentido. Mapa legal para casamento. Mas Hitler tem um planeta que quase nunca fica retrógrado. Quase nunca. Que é Vênus. Dá uma olhada no teu mapa se o teu Vênus está retrógrado. Ele é dificílimo ficar retrógrado, Vênus. Dificílimo. E Vênus é o amor. Quando a gente tem Vênus retrógrado, a gente não sabe amar. Tem que aprender. Tem que aprender a olhar para o outro, cuidar do outro, proteger o outro. Tem que aprender a sentir o que o outro sente. É o que é chamado de karuna na tradição budista, que é ter compaixão pela outra pessoa. Então, tem um outro aspecto na astrologia que é planeta sem aspecto. Isso é uma astrologia adiantada. É quando você vê todos os planetas no mapa, você vê nessas tabelinhas aqui, nessas tabelas, você olha todos os planetas e você fala, puxa, aquele planeta não tem aspecto. Então é como se fosse uma alma que está começando pela primeira vez a fazer alguma coisa. Quem você conhece assim, Otávio? Eu tenho Vênus sem aspecto no meu mapa. Eu só amei uma pessoa, assim, eu amei Juliana, amei Miri, amei Gisele, Solange, eu amei muita gente, amei a Védica, a Andréia, a Prenzinha, amo a Pátima, minha amiga, amei um monte de gente. A Fran, Carol, quanta gente que eu já amei. Mas aquele amor de ser vulnerável, no caso meu, amor humano, tá? Eu amo meus alunos, de verdade. Porque vocês fazem eu cumprir o meu papel, que é dar aula. Eu amo abrir live, dar aulas. Você sabe que eu dou curso ao vivo, quase toda noite, online, presencial, sábado e domingo, porque é o meu lugar. É o meu lugar. Mas o amor humano, que é Vênus, no meu caso, homem e mulher, pode ser homem-homem, mulher-mulher, mas pode ser trans-homem. Isso hoje tem várias possibilidades, mas para mim são duas almas sempre. Sempre são duas almas. Mas no meu caso, homem e mulher. Eu só amei com 50 anos. Então, uma Vênus, né, como a da minha amiga Fernanda, uma Vênus em queda, uma Vênus em exílio, isso aqui é só para quem é astrólogo, ou uma Vênus sem aspecto, você não sabe amar. Você não sabe amar. E eu lutei contra isso a vida inteira. Eu preciso aprender a amar, eu preciso ser vulnerável, eu preciso me entregar no relacionamento, eu preciso... E Vênus retrógrado também. Volto a repetir, Vênus é muito difícil ficar retrógrado no mapa. E no caso do Rita, ele está retrógrado. Não sabe amar. Ele está grudado com Marte, isso chama conjunção, é aspecto. Marte é a guerra, Vênus está grudado com a guerra, só que o Marte de Ritter está forte. E como o Vênus está retrógrado, o planeta retrógrado sempre é um planeta fraco, Marte acaba com a Vênus dele, que é o amor. E ele tem o mesmo aspecto da Janis Joplin. Casa 12, nem todo mundo que tem casa 12, tá? A Helena tem casa 12, Saturno, mas ela não é ruim. Mas o Ritter tem aqui a casa 12, onde está a casa 12? Aqui assim. Aqui, a casa 12 dele está
com Urano retrógrado. Urano é a amizade, são os grupos, é a fraternidade universal, Urano. Urano dele está retrógrado, então ele nunca fez isso em vida passada, se preocupar com o outro. E o Urano dele está na casa 12, que é a casa do servir, mas também é a casa das drogas, do egoísmo. É como o signo de peixes, que tem relação com a casa 12. O pisciano pode ser a pessoa mais bondosa do mundo ou a mais egoísta. Eu conheci uma menina lá nos anos 90 que ela era pisciana. Eu nunca tinha encontrado uma pisciana assim. Ela foi uma das pessoas mais egoístas que eu já vi na minha vida. Egoísta, mentirosa, traidora, de certa forma ladra também. Nossa, era uma coisa absurda, assim, absurda. Era o peixes ao contrário. Eu tinha uma pisciana que trabalhava comigo, que era a Tânia Mendes Janeiro, queridaça, ajudou muito na minha escola. Ela era pisciana, 100% pisciana, de servir, de ajudar. E conheci na mesma época essa outra pessoa, nossa, que era o peixes, a gente chama de pré-nascimento. É o peixes que não é a última vida dele, é a primeira vida dele. É a primeira. Porque muitos peixes já passaram por muitas vidas. Tem essa teoria estúpida que um outro fala que é a nossa primeira vida, porque tem muita gente na Terra, mas a gente vem de vários lugares, né, do universo. Achar que a vida é só aqui é um absurdo. Então, é o peixes pré-egoísta. E o Ritter era assim. O Ritter tem um mapa terrível, porque o ascendente dele é Libra, era para ele ser amoroso. Mas o regente, que é Vênus, está retrógrado. E ele tem essa falta de compaixão pelo outro, esse egoísmo social. Então, é um mapa terrível. E a gente teve um presidente aqui no Brasil, não vou dizer qual, durante todos esses anos aí, desde a época da ditadura, que eu já sou antigo, né? Eu peguei Médici, Gás, eu peguei um monte. E um desses aí, nossa, tinha um mapa igual do Hitler. Igual do Hitler. A sorte é que não tinha, no Brasil não tem armas, né? Não tem. Eu li uma matéria que se o Brasil entrar em guerra, a gente tem munição para 3 dias. Munição para 3 dias uma guerra. Então, que bom que a gente não gasta dinheiro com bombas atômicas, com tanques e essas coisas assim. Ok? Então, eu vou responder perguntas e depois vamos falar do mapa do Osho e os planetas retrógrados também, do meu mestre principal, que é o Osho. Pessoal, alguma pergunta? Ei, Cabelo, você está nos dois? Você está aqui no YouTube, está no Instagram? Então, você já foi, né, um pisciano. Você disse, tá? Porque eu nunca vi isso em você. Quando você fala para mim, Prim, Cabelo é pisciano. Vem o meu lado mais negativo, vem o meu lado mais perverso. Lembra que você falava, eu sou um monstro, não sei o quê. Para mim, eu falava, é nada. Você é muito querido, você é um amor. Muita gente boa, tá? Tem uma pessoa que me pergunta do Shri Yantra. Hoje não, porque senão eu saio completamente do assunto. Hoje eu estou só nos planetas retrógrados, mas pode ser um tema, falar de yantras algum dia aqui, que faz parte da minha formação de Tantra, quando eu formo terapeutas tântricos, não esses massoterapeutas tântricos de quinta categoria, Tantra para valer. Aí eu ensino as terapias pelos yantras, que são símbolos sagrados, a geometria sagrada. Querem me perguntar algo mais específico, assim, desse assunto, desses planetas retrógrados? É só me perguntar aqui, tá? Mesma coisa, Mel, não pode falar em Sagitário, fica muito específico, né. Quando eu falo de mapa, isso é importante vocês entenderem. Quando a gente pega esses portais de notícia, por exemplo, que tem pessoas que falam de astrologia, essas pessoas, elas são muito irresponsáveis, muito. Porque é bacana sempre o astrólogo ter um mapa.
Então, tudo que eu estou falando, por exemplo, do Hitler, da Janis Joplin, do Cazuza, do Ayrton Senna, eu estou olhando o mapa como um todo. E aí vem uma pergunta legal, Souza, a gente como saber se o planeta está retrógrado? Você tem que olhar se tem um Rzinho, às vezes ele fica do lado dos próprios planetas, nesse programa não tem esse Rzinho, ou às vezes ele tem aqui numa tabela, um Rzinho de retrógrado, tá? Então procurem na internet que vai ser legal. Eu vou falar de 2 situações aqui, né, Júpiter retrógrado na 12, uma falha, né, Rocha, que você precisa mudar. Mel Rocha, acho que é assim. Escreve teu nome aqui para mim, faz favor. Falhou na religião. Sabe essas pessoas, esses dias eu vi uma entrevista do eu conversei esses dias com Caio Fábio, um amor de pessoa, Mel, Caio Fábio, que é um religioso, super cabeça aberta, incrível. E eu penso muito como ele, uma religiosidade de ir para a montanha, de jejuar, de não sustentar igrejas faraônicas e horrorosas, caretas, esses templos caretaços aí que tem, feios, né, umas pessoas com aos berros pedindo dinheiro. E esses dias me mandaram uma entrevista do pastor Hernandes, da Igreja Renascer. E eu falei, nossa, será que é preciso a gente só achar que a nossa presta? E ele chegou a falar, é como pegar tudo que Jesus falou e jogar na lata do lixo. Ele fala que indígenas, se não conhecer a palavra de Jesus, vão para o inferno para o resto da vida. Então, é uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. E você foi assim, Mel, provavelmente. Não a esse ponto. Porque esse ponto você tem que ser de um egoísmo incrível para achar só que tua religião presta. Uma coisa horrorosa, assim. Mas você não, você falhou com religião, falhou com a espiritualidade, você não deu a importância para isso, e você criticava a religião dos outros, Júpiter retrógrado na 12. Agora você tem que ser, mesmo mentalmente, muito aberta para a religião dos outros. E a Rose, casa 8, Rose, é legal. Você já fez o mapa comigo, Rose? Faz um mapa comigo que você vai adorar a interpretação que eu dou para essa Vênus retrógrada. Porque a casa 8, eu não falo aqui na internet, que é a casa do sexo, do que eu preciso matar em mim. Vênus retrógrado na 8, tem uma mistura aí que a gente precisa olhar com calma. Vai te ajudar bastante, tá? Júpiter retrógrado na 12. Quando eu interpreto um mapa, eu ensino, eu falo de uma casa retrógrada, uma casa que tem um retrógrado, uns 10 minutos, é bastante informação. E Vênus retrógrado na casa 8, eu precisaria saber que planeta tá, enfim. O mapa do Brasil fica aí, quem sabe um dia eu fale, Selminha, sobre o mapa do Brasil. Virgem ascendente peixes. Os astrólogos horoscopistas acham que é ascendente aquário, mas não é não, Brasil é ascendente peixes. Virgem, né, muita terra, e peixes, muita espiritualidade. Muitas drogas também, né? Mas muita gente boa também. Muita gente boa. Mapa de crença é uma maravilha fazer, uma maravilha. E aí fica a dica, eu tenho formação em astrologia online, tá? Online. Para quem quiser, vocês podem procurar formação em astrologia online com Otávio Leal. Tem uma que é online ao vivo e tem uma que já está inteirinha gravada, que você compra e fica 4 anos com ela estudando essa formação, tá bom? E agora, a partir do mês que vem, eu vou estar falando sobre vou lançar um curso que é Astrologia e Tarô, juntos. Esses são online. Vocês encontram no Hotmart, no meu site, tá bom? Gratidão, Rosimeire, gratidão, que pediu o mapa lá de Boston. Nódulos lunares eu falo outro dia. Olha, eu estou falando de retrógrados a 1h10. Então, qualquer coisa que eu falar de retrógrado aqui, de Shri Yantra,
eu vou falar 2 minutos. E aí vocês vão ficar bravos comigo, porque vocês merecem que eu trate vocês com profundidade. Então vamos falar do mapa do Osho, do meu mestre principal, que eu estou até aqui com o colarzinho do Osho aqui junto comigo. E, Vivi, se você pedir o teu mapa no Instagram nessa semana, você vai pedir o teu, do teu companheiro, eu vou te dar um de presente. Essa época do ano eu não gravo muito mapa, então você pede o teu, do teu companheiro, eu vou te dar o terceiro de presente. Quem quiser pedir aí também pode pedir. O mapa do Gasparetto eu não tenho aqui, é maravilhoso o mapa do Gasparetto, maravilhoso. Tudo apontando para a mediunidade, né? Ele era leão, ascendente leão. Vamos ver o mapa do Osho e do Renato Russo, que eu gosto muito de estar falando dos dois. Vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. O Osho tinha Júpiter retrógrado. Tá, o Osho tinha Urano retrógrado. E o Osho tinha Plutão retrógrado. Urano, Netuno e Plutão. Tudo retrógrado. Vamos lá. Vocês vão gostar muito desse mapa. É bem interessante mesmo. Astrologia reencarnacionista, o mapa astrológico do mestre Osho e o mapa astrológico de Renato Russo. Vamos a eles. O mestre Osho é Sagitário, então religião, espiritualidade, mestres que se iluminaram, religiões tradicionais, o Osho falava muito sobre isso. O Osho, meu mestre principal, eu uso até o Japamala aqui, que é o colarzinho do Osho. E o Osho era ascendente Gêmeos, um baita comunicador, um comunicador extraordinário. O Osho, por ser de Sagitário, ele falava de várias religiões. Falava de Jesus, de Buda, de Krishna, falava de judaísmo, Kabbalah, cristianismo, falava de todas as religiões com uma sapiência incrível. E isso vem do Sol em Sagitário do Osho. E o ascendente Gêmeos é essa comunicação, a facilidade de, através das palavras, principalmente, fazer com que nós imaginássemos toda uma cena. Quando Osho falou de Jesus pela primeira vez, eu fiquei apaixonadíssimo por Jesus. O mapa do Osho tem um estélio na casa 8, aqui assim. Estélio são vários planetas numa mesma casa. É como se a missão daquela pessoa fosse aquilo. Fica bem claro, olha, não se preocupa com outras coisas, porque a tua missão é essa. Por exemplo, o Osho não tem nada na casa dos filhos, então ele nunca quis ter filho. Ele não tem nada na casa do trabalho, enquanto uma ambição, um ganha-pão. Ele nunca também se preocupou muito em trabalhar. O sustento dele vinha de falar e as pessoas que escreviam os livros para ele. Mas ele tem um monte de planeta na casa 8. Marte, Mercúrio, Vênus, Lua e Saturno. É muito difícil alguém ter 5 planetas numa casa como o mestre Osho tem. Tudo numa casa só. E a casa 8, primeiro, ela é da profundidade psicológica. Quando você tem alguma coisa na 8, você vai querer ir muito para valer dentro de você. Osho criou um centro de terapia, que é a minha escola, a Humana e Amor, ela se baseia nesse centro. Na Humana e Amor tem um grupo de terapia que hoje chama Anima Soma, que é o Santuário do Amor, que a gente faz aquelas terapias dos anos 80, de ir muito para valer nas coisas, de liberar o corpo, de dar uma banana para o mundo, de se investigar com técnicas incríveis. Eu aprendi isso com o Osho. A minha escola chama Humani, porque ela foi baseada na Multiversity e da Humaniversity do Osho. Antigamente eu tinha uma escola que era uma universidade. Hoje não é mais minha uma universidade. Que ela se baseava um pouco na visão do Osho. A Humana e Amor hoje é totalmente baseada na visão do Osho. E a casa 8 é a casa do sexo. O Osho ele falava muito sobre sexualidade sagrada. Tanto que muita gente, alguns
terapeutas tântricos tupiniquins brasileiros, tupiniquins é brasileiro, eles usam muitas palavras do Osho em relação ao sexo. Mas o Osho ele buscava o autoconhecimento no Zen, que é muito para valer o Zen budismo, no sexo, num trabalho de chakras, de meditação dançando. Ele falava de um monte de bobagens da nova era, ele ia contra isso, porque a casa 8 dele é muito forte nessa questão da profundidade. E o karma do Osho vem, primeiro, da Netuno retrógrado na casa 4 do mestre Osho. O que significa? Casa 4 é família. Ele teve muitos problemas com a família dele. A infância do Osho foi muito triste, ele era muito cobrado, os pais dificultaram muita coisa, tanto é que ele falava muito do avô dele, porque casa 4 são os pais, avô e avó a gente vê em outro lugar no mapa. Então ele teve uma infância muito dificultosa, ele era um cara muito quieto, Júpiter retrógrado na casa 3, na casa 3. Então, nota, sempre que você quer ver um retrógrado, vê se tem um Rzinho na tabela ou um Rzinho no próprio mapa, que é o retrógrado. E o mapa do Osho, ele vai trazer um aspecto interessante, deixa eu só ver aqui se eu vi isso direito mesmo. Ele traz Júpiter retrógrado. Júpiter é religião. Quando Júpiter está retrógrado, o Osho é de Sagitário, então ele traz todas as religiões para ele fala de todas, como todo sagitariano. Ele era um cara exagerado, expansivo, mas o Júpiter está retrógrado. Então o Osho falava mal de todas as religiões. O Osho foi o primeiro a falar que ele ensinava que a religião era um rótulo. Hoje um monte de gente copia, faz post disso, mas não cita a fonte. O Osho falava, a religião é um rótulo, é dirigido, ele falava pelos babacas, pelos caretas, pelo fanatismo. E ele falava muito mal de religião, o Osho, mas falava muito bem dos mestres. Então, o que acontece? O Osho já veio de vida passada falando mal de religiões. Nesse momento, ele conseguiu ultrapassar isso que ele falava com muita propriedade. Ele era um filósofo, ele foi iniciado em muitas coisas, aí ele apontava o lado ruim de várias religiões. Se ele exagerou ou não, eu não sei. Não cabe a mim. Uma outra coisa, Urano retrógrado na casa dos amigos. A casa dos amigos, aqui é assim. Urano retrógrado na casa dos amigos. O Osho não tinha muitos amigos. Urano é o planeta dos amigos. Ele está na casa dos amigos, mas retrógrado. Então ele não tinha amigos. O Osho era muito quieto. Quando aparece aquela série Wild Wild Country, que fala das loucuras lá dos sannyasis dos anos 80, que juntou os sannyasis que eram 100% livre com aqueles americanos que eram 100% caretas, aí imagina a encrenca que deu. Mas aquela série não era sobre o Osho, era sobre a Shira, que era alguém que traiu o Osho. E eu vou falar para você, todo mundo que mexe com espiritualidade tem um Judas na vida. Você mexe com espiritualidade, você vai ter um Judas na tua vida. Buda teve um Judas, Cristo teve um Judas, eu tive uma Judas, sabe? Quanto mais você chegar perto da luz, a chance de te traírem é muito maior. É muito maior. E o Osho, aquela série Wild Wild Country, fala dessa mulher que traiu o Osho, que fez ele perder tudo, que fez ele... Uma outra coisa é que o Osho tem um planeta retrógrado no dinheiro, que é Plutão retrógrado na casa do dinheiro. Tá aqui assim. Então ele teria muita dificuldade com o dinheiro. Aí você fala, mas ele tinha um Rolls Royce, ele tinha um monte de coisa. Pois é, mas ele não dava valor. Não sei se você sabe, o Osho, ele morava num quarto bem pequenininho, o Osho, mesmo que ele morasse num palácio, o quarto dele era muito pequeno, ele só comia arroz com lentilhas, mesmo prato, sempre arroz com lentilhas. Ele era muito quieto, e ele até tinha uma fartura, mas para ele tanto faz. Não estou defendendo, eu não concordo com tudo que o Osho fala, e nem com o que ele fazia.
tem coisas que não conversam comigo, mas dizer que ele gostava de dinheiro, ele chamava atenção, que a gente tinha que ter muito dinheiro, porque quem medita, se você tem toda a parte financeira resolvida, você medita melhor. E ele queria formar terapeutas muito prósperos, muito bons também, que é o que a minha escola faz, formar terapeutas muito confiantes e que ganhem bem, para viajar muito. Mas o Osho quase não saiu da Índia, ficava no quartinho dele. O Osho tinha muitos problemas de saúde, ele era diabético, mal se locomovia. Ele tem a casa 6 do trabalho retrógrado. Não, ele tem Plutão na casa 6, que é. Ele tem Escorpião na casa 6, regido por Plutão retrógrado. Então a saúde dele era muito frágil. Então, Osho tinha Urano retrógrado, Plutão retrógrado, Júpiter retrógrado e Netuno retrógrado. Quirón, a gente não dá importância se está retrógrado ou não, nem o nó do norte, porque isso na astrologia é muito secundário. O astrólogo mesmo nunca vai parar na Quirón. A gente olha a Lilith, que é a lua negra, isso é bem legal ver. Em outro momento eu falo sobre isso. Mas o Osho, na minha opinião, ele tem um sol muito limpinho no mapa dele. O que quer dizer isso? Um sol sem aspectos negativos. Então, ele interiormente, por exemplo, ele me fez virar vegetariano. Todos os discípulos do Osho, todos, menos os tântricos tupiniquins, que não dão, que o Osho falava de ser vegetariano o tempo todo. Mas o Tantra Tupiniquim, as pessoas usam o que o Osho falou para falar de sexo, mas não falam que o Osho falou de Zen e de outras coisas. E o Osho fez milhões de pessoas serem vegetarianas, milhões. Então, olha quantos animais ele salvou. Eu sou vegetariano por causa do Osho. Quer dizer, quando eu virei vegetariano, eu fiquei por causa do Osho. Porque o sol dele não tem nenhum aspecto negativo, então ele era muita luz. Ele falava de vegetarianismo, de liberdade. Ele falava, como ele era de Sagitário, e o Júpiter está retrógrado, ele falava muito mal das 3 coisas de Sagitário: políticos, religião e leis. Tem até um livro do Osho que chama Políticos e Religiosos, o lixo do mundo, o lixo do mundo. O Osho sempre falava assim, não existe guerra boa, não existe guerra boa. Assim como não existe político bom. Essa é uma visão dele, não sei se é a tua, mas se não for, eu respeito você. Eu gosto muito do Partido Verde, que é o partido que ninguém vota, que é o partido que defende a natureza. Então ninguém fica bravo comigo, quem é que vota no Partido Verde? Mas hoje falava, assim como não existe guerra boa, toda guerra é ruim, todo político é ruim. E o Osho falava, os políticos são o lixo do mundo. Depois ele falava, as religiões são o lixo do mundo também. São o lixo do mundo. Não a religiosidade. E as leis, o Osho falava, são o lixo do mundo. Por quê? Porque como ele tem Júpiter retrógrado, ele vai peitar tudo isso, ele vai criticar tudo isso. E ele traz essa energia, né, Sagitário, super liberdade, com ascendente Gêmeos, mais liberdade ainda. Mas ele tinha esse karma também, que é o karma com amigos, com família, com o dinheiro dele não saber aproveitar, creio eu, que ele não sabia lidar com isso, tá bom? E por falar em liberdade, eu tenho outro mapa aqui também, que é um mapa que fala demais de liberdade. Eu vou falar só um pouquinho dele, depois eu... E fala demais contra a religião, leis, política também, que é o mapa do Renato Russo. Renato Russo chega e fala, que país é esse? Que país é esse? Sabe, depois ele faz uma música que não é tão conhecida, que é mais poderosa que a Que País é Esse? É uma que ele fala, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, os políticos, a sua corja de ladrões, vamos festejar as pessoas que trabalham a vida inteira e no final não têm direito a nada, a gente não tem ainda essa noção. Muitos jovens me seguem que você não vai ter direito a nada, nada. Você vai ter uma aposentadoria de 30 centavos e você vai trabalhar 70 anos para isso.
Você vai pagar imposto para sustentar um monte de mesquinhos, avarentos, miseráveis, você não vai ter direito a nada. É triste isso, eu falo de espiritualidade e trazer isso. Mas o Renato Russo traz, porque ele tem um Netuno retrógrado na casa 9 igual ao Osho. Só que eu não sei se ele deveria falar nisso, porque em vida passada, Netuno retrógrado na 9, o Renato Russo já falou muito mal de religião, de políticos, de leis, enfim, dessas coisas todas. Então ele vai repetindo isso. E o Renato Russo é Sol e Lua em Áries, então ele traz uma liberdade gigantesca, ele vai falar de uma liberdade gigantesca como o Osho. Então, se você for na minha escola, você vai ver que o tempo inteiro toca Legião, toca músicas do Osho, porque são valores muito próximos. Eu te ensino a ser livre. E liberdade também é a gente olhar o nosso mapa, olhar esses planetas retrógrados e ultrapassar tudo isso. Então você vai olhar teu mapa hoje e vai falar: onde está o meu karma? Por exemplo, o karma do Renato Russo aparece no trabalho dele. E vira e mexe ele tinha problemas em shows, um atrás do outro. Ele teria que enfrentar isso e ultrapassar esses programas do show dele. Renato Russo tem Urano retrógrado na casa 6 da saúde. Urano retrógrado na 6. Que mostra que ele não foi cuidadoso com a saúde dele em vida passada. Então, que ele teria um karma bem complicado com saúde nessa vida. Além do que, ele tem Plutão na casa 6. Casa 6 é saúde. Plutão é a sexualidade. Então, você, com esse aspecto, você tem que procurar fazer um sexo muito responsável mesmo. Tem que tomar muito cuidado com a tua sexualidade. E ele ficou muito doente no final da vida, né? Depressivo antes, muitas drogas, que é esse Marte lembra a casa 12 da Janis Joplin, que eu já falei? Esse Marte aqui na casa 12, que é a casa das drogas. Eu olho muito quando as pessoas pedem mapa para mim, a casa 12, que é uma casa no nosso mapa que a gente pode se perder completamente. Pode se perder completamente na 12. Mas tanto o Osho quanto o Renato Russo trazem essa energia de liberdade. O Osho tem a casa 10 em Aquário, né? Então super inovador, 500 anos na frente. Ele traz a liberdade do Aquário na casa 10. Né? O que o Osho fazia era muito parecido com o movimento hippie, que é boa música, que é natureza, boa música, natureza, amor livre, vegetarianismo, ficar o mais longe possível desse mundo maluco, não sustentar a loucura do mundo, sabe? Liberdade de você cuidar da sua própria vida, tudo que eu ensino, né? Que eu valorizo muito. Então, é isso. Falei do mestre Osho, falei do Renato Russo, falei que você pode fazer um mapa astral comigo sempre, falei que você pode se formar em astrologia e tarô comigo. Tem vários alunos aqui comigo, meus. Tem o Douglas, que estava vendo o mapa dele, tem um karma na 6 e na 7, né? Trabalho, então ele não está ganhando o que ele queria financeiramente. Netuno na 7ª, uma hora eu falo com ele, né? Falo com ele e está me perguntando aqui, ajude, qual época você acha que foi pior nesse país, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma é essa, que a gente está vivendo agora. Porque eu sinto, só que eu não vivo muito o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço no mundo. Aprendi isso com o Osho. Então, por exemplo, hoje eu acho que tem muita corrupção. Antigamente também tinha, mas a gente não ficava sabendo, acho. Mas eu não sou corrupto, e nem você. Hoje as pessoas fazem as coisas muito mal feitas, não tem encantamento. Você precisa de alguma coisa, você vai ser maltratado. Você precisa da justiça, você precisa de segurança, você precisa da saúde. As pessoas que estão ali,
elas são maravilhosas. Por exemplo, eu precisei ir no SUS aqui com a minha companheira Nanda, as enfermeiras, os médicos maravilhosos, mas a prefeitura não pagou a luz do hospital, então o hospital acabou a luz. Então, hoje falta um olhar para o outro, uma compaixão pelos outros. Só que eu não vivo nesse mundo, eu não quero saber desse mundo. Então, o que é que eu faço? Eu pago todos os meus impostos, sou contra todos, sou contra pagar qualquer coisa, porque eu não tenho segurança, eu não tenho saúde, eu não tenho educação adequada, mas eu pago. Só que eu tento não, dentro das leis, pagar o mínimo possível. Então, eu evito de contratar gente para não pagar um monte de coisa que eu não concordo. Agora eu vou fazer uma parceria numa escola só para não pagar mais um aluguel desonesto que eu pago, para não pagar fiscal disso, fiscal daquilo, fiscal daquele outro. E eu procuro, dentro do meu mundo, encontrar pessoas livres, que não são gananciosas. A minha alimentação procura ser não violenta, apesar que no mundo é violento. Eu tenho relacionamentos com muita liberdade, apesar que as pessoas estão se enrolando nos relacionamentos. As minhas leis são diferentes da lei do mundo. Então, de verdade, eu não minto, eu não roubo, você também não. Eu não engano, eu não prometo coisas que eu não posso cumprir. Então, você pode viver nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, não se envolver com esse mundo. E eu tenho um sonho, por causa de uma instituição chamada Bradesco, eu gosto de falar, que não são todos os bancos que... O do Bradesco, que me prometeu uma coisa e não cumpriu, com um consórcio meu, não devo nada para banco, nem nada para ninguém. Eu ia comprar um grande terreno com o Bradesco, por me prometer algo e não cumprir, que é a entrega do meu dinheiro, e o Banco Central não me ajudou, o Banco Central não se importa comigo também. Eu tinha um sonho, vou compartilhar esse sonho com você, de ter um terreno bem grande, que eu pudesse pedir para as pessoas construírem casinhas. Eu não seria mestre nem guru de ninguém, que eu sou um cara da liberdade, lembra? Mas que a gente fizesse um santuário para cuidar. Mas as pessoas maltratam os animais, mas ali teria vaquinha, cavalinho, gatinho, cachorrinho. Seria um santuário do amor. Eu não sei se eu vou conseguir esse terreno um dia, porque hoje para mim teria que ser aqui no Guarujá ou em Bertioga, um lugar perto de onde eu estou. Mas para a gente ficar junto, pessoas que tudo bem, o mundo está se acabando, tem essa guerra da Ucrânia, tem corrupção, tem crimes, mas a gente não se envolve com esse mundo. O nome disso é Padma, tem até minha amiga aqui, Padma, que é o nome dela. Padma é assim, a gente vive no mundo, mas não se deixa corromper, não entra nesses valores absurdos, sabe? Então, isso é o que eu penso. Eu fico muito assustado com as coisas do mundo, mas eu evito o máximo contato com o mundo. Eu cumprimento todo mundo na rua, de verdade, eu abraço, eu amo. Eu patrocino um programa que é o Paranormal Experiência. Eu sou o único que patrocina desde o começo e nunca falhou, para trazer espiritualidade para todo mundo, do guru, do Alê maravilhoso. E eu acredito na sociedade alternativa, do Raul, do Paulo Coelho. Eu acredito nisso. Minha filha fala: pai, mas isso morreu. Não morreu, porque eu sou uma prova que não morreu a sociedade alternativa. Eu e minha companheira Ananda. A gente vive essa sociedade, que é a sociedade da boa música, da comida vegetariana, de ser terapeuta, de ter liberdade, de falar a verdade, do amor livre, da meditação, do teatro, das artes. A sociedade de nunca trair ninguém, a sociedade de não mentir, de não querer guerra com ninguém, a sociedade de perdoar. E eu aprendi tudo isso com o Osho. Então, mesmo o mundo estando, na minha opinião, bem complicado, eu acho que a gente poderia na nossa vida, assumir nos momentos de crise, né, como um trânsito de Saturno, aqui, trânsito de Saturno com as dificuldades, né, a gente pode viver de forma diferente. A gente não precisa viver como os outros aí vivem, né? E eu não tenho como comprar esse terreno hoje. Se eu tivesse
Se fosse há uns anos atrás, eu compraria, né? Mas junto com essa coisa do Bradesco, vem junto. Eu não tenho mais a escola, que é uma universidade holística, que tinha tantos alunos. Muita coisa mudou na minha vida e hoje a realidade é outra. Então, quem sabe uma hora vem esse terreno, mas se não, você que está aqui comigo, eu te dou esse sonho. Eu vou pegar o meu sonho e dar para você. Faz você isso. Uma sociedade alternativa, sem gente careta, sem gente hipócrita, sem gente gananciosa, sem gente que destrói o planeta. Faz a tua sociedade alternativa. Viva isso. Eu vivo em cima de uma montanha. Teu cabelo, que é meu irmão, que está aqui, ele fez tudo isso. Eu tirei o cabelo do shopping, ele era um vendedor de shopping, e eu falei, meu, isso não é tua vida, ele sabe disso. Você não precisa trabalhar em shopping, não tem nenhum problema em trabalhar em shopping, mas não ele. Sabe, você está de paletó, gravata, vai viver tua vida. E o cabelo deu uma virada, ele tem hoje, ele cuida de não sei quantos gatinhos. Quantos gatinhos você cuida, cabelo? Acho que uns 50, 60. Ele é o pai dos gatos, procura depois. Cabeludo, dread, sem camisa o tempo inteiro, amor livre, toca nas redes, é massoterapeuta tântrico de verdade, leva o tantra a sério. Sério. Um baita terapeuta, uma pessoa que ajudou, já cuidou de 600 gatos. Eu dei meu sonho para ele e ele realiza isso, tá? Eu acho que eu tenho muito cabelo branco hoje para ir atrás disso. Então, hoje ele tem 33 gatos. Hoje eu jogo esse sonho para você, tá bom? Faz tua pergunta aqui para mim. E deixa teu comentário depois, que me ajuda muito. E desculpa o desabafo. Mas quem vê o mapa do Osho vai gostar do que eu estou falando. Seja livre, dá uma banana para esse mundo maluco que está aí. Gratidão. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para mim? Tem um monte de gente falando de comunidades, tudo, né? Eu sei que tem várias, né? Mas a minha comunidade é a solidão. Então eu fico aqui quietinho no Guarujá e eu tenho um aspecto kármico na minha casa 2 do mapa, então passei por muitas perdas financeiras também, várias, por ter falhado em casamentos em vida pretérita, que fui um péssimo companheiro. Saturno retrógrado na casa 7. Saturno retrógrado na casa 7. Entende? Então e hoje eu tenho esse karma de sociedade e casamento me levar a um monte de coisas. Não com a Juliana, nem com a Nanda. Com a Nanda é minha companheira, mas a gente foi casado há 17 anos, um relacionamento super honesto, mas de vez em quando algumas coisas vieram me visitar e acabei que eu não construí esse terreno. Talvez seja bom, nunca vou saber. Agora, realmente, seria um lugar onde cada um teria o seu chalé, nada de me seguir, nada de ficar perto. Eu não sou o Prem Baba, que é um amigo que se foi. Quer dizer, eu não falo com ele há mais de 30 anos, mas o Prem Baba montou um núcleo lá, não sei aonde, aí fica as pessoas fazendo namastê para ele, aquelas roupas indianas que ele tem. Eu não tenho nenhuma vocação para ser guru. Eu sou um amigo, um cara que está junto. Sou muito humano, muito humano. O Osho me ensinou isso. Sou 100% humano, mesmo quando eu ponho o hábito budista. Então, eu penso da gente ser livre. Ser livre, você nunca vai ser livre se você tiver um guru que você fica seguindo. Então, eu particularmente, não gosto disso. Sem desaumento. Alguma pergunta? José, você está aí? Douglas, Regina, Fernanda. Gostaram da aula dos planetas retrógrados? É o primeiro retorno de Saturno, Vitória, ou é o segundo? Fala para mim, retorno de Saturno não é fácil. Cabelo, esse gato aqui tem síndrome de Down. Síndrome de Down. Ele é um gato diferente, ele não tem uma patinha. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ele é um gato bem diferente que a gente está cuidando, não tinha os olhinhos fechados, tivemos que fazer cirurgia nele.
chama Pumuckl. Pumuckl. Retorno de Saturno, 28, 30 anos, o conselho que eu dou é que você aprenda as lições rápido. Como se diz na gíria, fique esperta com o que ele quer te mostrar, ok? Porque o retorno de Saturno vai desenhar os seus próximos anos na tua vida, seus próximos anos. Então, o que você agora fizer vai reger os próximos 28 anos. Então, vê o que ele quer, o que ele quer te mostrar. Tá? Sim, ele é um super mestre mesmo, ele tem esse down, deixa eu mostrar aqui para vocês. E Padme, ele não tem uma patinha também. Padme, eu não quero comprar o terreno porque eu não tenho dinheiro, eu quero que alguém me dê o terreno, porque eu tenho dinheiro para construir o terreno. Isso eu tenho. E sabe alguém que desce assim, que vai morrer e não tem herdeiros? Aí tudo que você construiu, você vai dar para o governo? Educação, para saúde, para segurança. E falando, eu confio no Otávio, eu vou dar para o Otávio um terreno para ele construir um santuário e depois eu devolvo quando eu morrer. Chama usufruto. Porque eu tenho um seguro quando eu morrer que cobriria isso. Mas eu não quero comprar nada, não. Já desisti disso. O Bradesco fez o favor de prometer, o teu consórcio vai sair em tal dia. Palavra de honra. E eu acredito na palavra de honra. E aí, vamos invadir umas terras, sim. Isso é uma boa ideia. Tá bom? Mas é isso. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Retorno de Saturno também, né? Eu podia fazer uma live só sobre isso, uma hora. Vocês iam gostar. Que são os períodos de crise, de 7 em 7 anos. Algumas são crises muito positivas e algumas são crises muito dificultosas. São crises muito chatas também. Então temos essas crises assim do retorno de Saturno. A vida ela dá umas lições para nós e aí depois aquilo volta. Aí eu falo assim: "Puxa vida, mas eu já passei por isso". A gente passou, mas não ultrapassou. A gente passou, mas não ultrapassou. Então, eu acho que a gente tem que realmente, quando está numa crise, ultrapassar ela, não passar sem aprender. E Saturno mostra bem isso, tá bom? O que tem aqui? Não, o governo nunca vai me dar nada porque eu cuido de bicho. Não sei se eu tenho algum cuidador animal aqui. Por exemplo, se você gasta com o teu animal, você não pode descontar do imposto de renda. Tudo que você dá para bicho, o governo não se importa, nenhum governo, nenhum. E aí até os governos que eu gosto não estão nem aí. O fato de você ser político faz com que você odeie os animais, não tenha compaixão. Então, só quem lida com bicho sabe que os governos não ajudam em nada. Então, você vê aqui no Guarujá um monte de cachorro na rua, um monte de gato. Eu acho até que o governo dá para uma pessoa ou outra, mas para bichos, não, jamais vai dar um terreno para mim cuidar de gato, cuidar de cachorro, nunca. Cuidar de vaca, de cavalo, doente. Faço previsões, se é muito difícil fazer previsão, tá? O mais, o que eu faço, o que eu faço mais é o mapa astral mesmo. Que hoje até falei, né? Se você pedir 2, você ganha o terceiro hoje no Instagram se pedir. Mas, mas assim, se vocês quiserem marcar uma previsão, pode falar com a Miriam, com a Gabriela, com a o pessoal que trabalha comigo, com a minha equipe, né, e eu faço a previsão. Só que tem um custo um pouco alto, porque isso eu fico 1h30 com você, me dá um certo trabalho, mas vale para 1 ano e meio. Elaine, sou protetora. Não, isso, o governo não dá nada para quem é protetor. Nada, 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 não faz a menor diferença. Você vai aqui no Guarujá tem um centro de zoonose, eu conheço os veterinários lá, é zona de guerra, zona de guerra. Falta remédio, falta linha para costurar. Mas vamos falar de coisas bonitas. O importante é que você talvez possa adotar um bicho. O importante é que eu adotei um bicho.
É que vocês viram aqui o Pumuckl, que tem síndrome de Down, que é um gato que ia morrer, e graças a vocês que fazem mapa comigo, meus alunos, eu consegui adotar. Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, já está feito, tá bom? Já vai ser muito bom, já vai ser muito bonito. O Osho deixou um sonho para mim, e eu vou terminar essa live com esse sonho, para ver se você quer esse sonho para você. O Osho, ele falou assim para os discípulos deles, né? Discípulo de verdade, não discípulo que usa o Osho para falar de Tantra. Ele dizia assim, deixe esse mundo um pouco mais perfumado e um pouco mais amoroso, viu, Jude? Padma. Então, se você que está aqui deixar esse mundo um pouco mais amoroso, eu sei que você deixa, não totalmente amoroso, não dá. Se eu e você deixar esse mundo um pouco mais amoroso e um pouco mais perfumado, perfume é ser gentil, tratar os outros bem, os animais, as pessoas, amar o próximo. Se eu e você deixar esse mundo um pouquinho mais amoroso e um pouquinho mais gentil, no final da nossa vida nós vamos morrer em paz. Nós vamos perceber que a gente cumpriu com o nosso propósito, que a nossa visita para esse planeta trouxe alguma coisa de lindo. Então eu deixo para você esse sonho, que você, nessa vida, deixe esse mundo um pouco mais amoroso e um pouco mais perfumado. Amor de amor e mais amor ainda a ti. Conte sempre, absolutamente sempre, comigo, Ananda, Juliana, com a Humane Amor e toda a minha equipe. Sansei Fábio, toda a minha equipe. Gratidão. Gratidão, gratidão a todos.